que você me diz acerca da alteridade? Perfeito, perfeito. Eu gostei dessa definição mais técnica. Essa questão da alteridade, ela me interessa nos últimos anos, porque dentro do núcleo evangélico ficou perceptível, e aqui a alteridade nesse sentido, a incapacidade de alguns setores evangélicos, e vou, nesse caso, ser um pouco mais específico, setores à esquerda e setores à direita, de conseguirem viver de forma harmoniosa e teologicamente. Só a título de exemplo, Deodato, que ficou claro para mim nesses últimos tempos é que, em algum momento, vou ser um pouco mais generalista, em algum momento as definições teológicas foram substituídas por definições políticas. E a Bíblia, que é um livro que pode ser lido de uma maneira sociológica, histórica, à luz de diversas outras correntes, uma análise econômica, ela é um livro religioso, ela é um livro teológico. E esse elemento teológico não pode ser banalizado. Só que, dos últimos tempos, foi perceptível que a substituição de uma análise religiosa e até mesmo uma análise espiritualista, ela foi substituída por um óculos apenas político. E os pares dentro das igrejas evangélicas, elas passou a ser considerado irmão ou não irmão, irmão ou ímpio, irmão ou filho do diabo, que é um termo que ficou popular, a partir de uma perspectiva política. Veja, tem um personagem, amigo particular, o Antônio Carlos Costa, que teologicamente reformado, subscreve todos os credos reformados, mas a linha política dele é um social-democrata. E durante as eleições de 2018, durante as eleições de 2022, para além do posicionamento político dele, que as divergências políticas, elas existem e são saudáveis. Mas, para além dessas análises, foi perceptível, assim, que estive um pouco mais próximo dele, acompanhando ele nos seus canais, conversando com ele via WhatsApp, em alguns momentos, que ele foi considerado herege, filho do diabo, e outras nomenclaturas, simplesmente por adotar uma posição política diferente da maioria que os evangélicos em nosso país adotaram. A questão não está apenas em adotar um posicionamento político em A e B. Vivemos em uma democracia, em uma pluralidade política e religiosa e outros tipos de pluralidade existente. Mas o que me chocou foi que algo que é heterogêneo, as pessoas começaram a tratar de maneira homogênea e santificar, seja a parte à esquerda, seja a parte à direita. E em política, me preocupa quando se torna uma luta do bem contra o mal. Em política, nós devemos ser cautelosos, e aqui eu gosto muito do ceticismo da escola conservadora inglesa, inclusive o Michael Schott, que tem um livro, A Fé do Ceticismo, ou A Esperança como Ceticismo, me fugiu agora o título propriamente do livro, me perdoe aos amigos, que ele vai trabalhar justamente esses aspectos da esperança demasiada na política. Então, a questão da alteridade dentro dos núcleos evangélicos, Deodato, para mim foi assim, algo preocupante, porque mostrou a incapacidade de um ambiente religioso, que é um ambiente de acolhimento, que é um ambiente em que as pessoas têm a possibilidade de recomeçar vidas, é um ambiente acolhedor, se transformou em um ambiente, em diversos momentos, hostil. Eu perdi a quantidade, a 3, 4, de pessoas, Deodato, que vieram no Instagram conversar comigo, chamar para tomar um café. Arthur, eu estou desesperançoso em relação à fé cristã. Seja pessoas alinhadas à direita, seja pessoas alinhadas à esquerda. E aí, naquele momento, quando eu vi aquelas pessoas, eu percebi que nós conseguimos dar uma resvalada
gigante, que foi a capacidade de nós não dialogarmos com o outro de uma maneira saudável, de uma maneira respeitosa, sem abrir mão dos nossos posicionamentos teológicos e políticos, mas que permita ao outro a possibilidade de viver um momento de comunhão, de paz e de várias e outras esferas, Leonardo. Ok, deixa eu me colocar do seu lado aqui. Tá certo. Arthur, quando eu fiquei sabendo, assim, nas nossas prosas prévias, né, desse teu posicionamento numa busca permanente da alteridade, até enquanto teólogo que você é, enquanto cidadão, eu fiquei muito satisfeito. Eu falei isso para você fora do ar. No ar eu nunca emito opinião, justamente porque eu quero ouvir toda e qualquer forma de pensamento dentro da academia, seja de esquerda, de centro ou de direita, eu quero ouvir todos. E muitos amigos meus não entendem assim, a beleza e o prazer que é você ouvir quem pensa diferente de você. Então, assim, fiquei muito, muito satisfeito. Eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre essa questão aí dos evangélicos e da política. Qual seria, então, assim, para você, um caminho que você defende exatamente dentro desse contexto da alteridade? Perfeito, perfeito. Deodato, nós podemos abordar em várias frentes. Nós podemos abordar uma frente mais sociológica, abordar uma frente mais da ciência, da religião, mas eu pretendo aqui abordar agora em um campo, que é um campo teológico. A questão da alteridade, ela, reitero, me preocupa, não é a existência de indivíduos que pensam diferente dentro de uma comunidade cristã. Não existe pensamento homogêneo, fulano pensa igual a mim, cicrano pensa igual a mim, não. O que nós temos são pessoas que, com conjunto de vidas diferentes, que estão caminhando em um determinado local. Essas pessoas possuem princípios básicos, e aqui os princípios da teologia cristã, Jesus, o Filho de Deus, Jesus ressuscitou ao terceiro dia, são elementos básicos, a título de exemplo, que talvez seja pontos sistematizadores, o credo apostólico, creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, e assim por diante. Quando nós falamos de alteridade, não é que a alteridade não deve existir, que a alteridade é a existência do outro. Quando o outro existe, eu me afirmo que sou um outro indivíduo. Então, a existência do outro também pressupõe que eu sou um outro indivíduo, com crenças e valores diferentes. A questão é que, dentro de um núcleo religioso, onde os pilares não são violados, e aqui, pilares, quando digo, Deodato, eu falo de pilares que são pilares teológicos, por exemplo, dentro de uma comunidade cristã ortodoxa, nós acreditamos que Jesus é o Filho de Deus, que nasceu da Virgem Maria, que morreu e ressuscitou ao terceiro dia. Isso é um pilar teológico. Isso é um pilar que sustenta toda a cristandade. E aí, dentro de uma comunidade de fé, há quem pense o contrário, e quem pensa o contrário, ele é livre para pensar ao contrário e desejar participar ou não desta comunidade de fé. Isso é um ponto. As comunidades de fé, elas existem com seus posicionamentos teológicos. A questão é quando esses posicionamentos teológicos se expandem ao nível de interpretar agora o universo e a existência, não mais sobre uma ótica teológica, mas agora sobre uma ótica política. Nós, como indivíduos, nós somos seres complexos, nós temos nossos amores pela política, pela religião, pelo futebol, mas esses aspectos não deveriam ser aspectos de separação, deveriam ser aspectos para percebermos que existem grupos plurais dentro de uma comunidade de fé. A questão é, a existência desse grupo plural, ela fere os dogmas centrais daquilo que aquela igreja acredita? Daquilo que aquela corrente de fé acredita? Não, não fere. Então, por que eu vou excluir um irmão? Conta uma história, Deodato,
um amigo partilhou essa situação, que estavam na igreja, 2 irmãos, um irmão mais antigo e um irmão que acabou de chegar na comunidade de fé, e ambos estavam na igreja fazendo alguma espécie de limpeza. O irmão compartilhou essa situação. Quando ele contou isso, abriu um estalo na minha mente. Ele contou: Arthur, foi interessante porque estavam lá limpando, falando sobre futebol, falando sobre o Campeonato Brasileiro, falando sobre a igreja. O irmão que estava mais tempo na igreja, muito feliz em recepcionar o irmão, já estavam marcando, inclusive, de se reunir para comer uma pizza, integrar as famílias, mas chegou um ponto que houve uma ruptura. Ele disse: qual foi, fulano? Quando tocaram no aspecto político da relação. Um irmão votava no ex-presidente Jair Messias Bolsonaro e o outro irmão votava no atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva. E o que antes era comunhão, agora virou motivo de chacota entre si, um acusando de comunista e o outro acusando de fascista. Então, veja, a comunhão pré-existente, ela foi cortada por um aspecto minoritário da vida de um cidadão. Como se apenas o ato de votar, perceba quando falo da alteridade, o ato de votar, que dura 10 segundos, justificasse a sua vida por inteiro. Na teologia cristã, nós trabalhamos que o que justifica o homem, Deodato, é Cristo Jesus, morto e ressuscitado. Em linhas gerais, aos ouvintes, para que possam entender os conceitos da teologia cristã, é o sangue de Jesus que redime o homem do pecado. Mas agora, em um mundo em que a alteridade não é mais permitida, o ato de votar 22 ou 13 virou um divisor de água. Há um voto que santifica e um voto que condena. E aqui eu não estou falando... E aí é uma linha, às vezes, muito tênue, Deodato, é que as pessoas não conseguem diferenciar o voto do comportamento de quem vota. Observe, existe um voto, existe o comportamento de quem vota. Obviamente que alguém que foi às ruas desejando uma intervenção, uma ditadura militar, que votou no ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, tem uma atitude antidemocrática e não percebe os perigos que isso representa. Mas, em contrapartida, há um grupo à esquerda que deseja uma revolução e também uma revolução armada, não percebem que também estão participando. Os extremos são mais parecidos do que se possa imaginar. Os extremos são mais parecidos do que se possa imaginar. Então, os coletivismos, nesse sentido, o coletivismo de esquerda, o coletivismo de direita, e não há problema no posicionamento político à esquerda e à direita, desde que aquele que participa de um determinado posicionamento, conheça a história desse posicionamento, conheça as definições desse posicionamento, e assim possa dialogar com esse posicionamento, sabendo que os posicionamentos, eles possuem bases sólidas em determinados momentos não. Mas na igreja, não. Na igreja virou, assim, um ambiente de Deus nos acuda.